Vi prisioneiros Lannister sendo executados nas ruas por sua ordem. Pequenas misericórdias não bastam. A paz necessária não será construída por quem é leal ao antigo mundo. O final de Game of Thrones não agradou a todos. O comportamento da Daenerys, em especial, levantou muitas questões. Ao longo de toda a história, ela seguiu consistentemente seu grande objetivo: proteger as pessoas comuns, tornar-se uma governante justa e acabar com a tirania. Você vai libertar todos os escravos em Yuncar. Todos receberão tanta comida, roupas e bens quanto puderem carregar. Mas, de repente, quando a vitória já estava em suas mãos, ela inexplicavelmente perde a razão e reduz Porto Real a cinzas, junto com seus habitantes, justamente o povo comum que ela prometeu proteger. Continua. E essa reviravolta no roteiro agradou, para dizer o mínimo, nem a todos. Muitos espectadores acharam isso ilógico, e todos concordaram que depois da quinta temporada, os roteiristas Benioff e Weiss ficaram sem a base dos livros de George Martin e tiveram que inventar por conta própria, o que levou a esse final tão controverso com Daenerys, que parecia apenas uma eliminação banal da personagem. No entanto, e se eu te apresentar uma teoria que explica de forma fundamentada as ações de Daenerys? Além disso, essa teoria se baseia nos livros de George Martin, não na série, ou seja, no cânone original. Segundo essa teoria, as ações de Daenerys são explicáveis e seguem a lógica do mundo de As Crônicas de Gelo e Fogo. Então, qual é a razão da chamada loucura de Daenerys? A cena da morte de Daenerys é uma das mais inesperadas e chocantes de toda a série. Lembre-se de como ela nos foi mostrada. Jon Snow tenta em vão convencer Daenerys. Você pode perdoá-los e mostrar que estavam errados. Ajude-os a entender. Enquanto conversam, eles se aproximam. Primeiro, a câmera os enquadra no chamado plano americano, dos joelhos para cima. Também é conhecido como plano de cowboy. À medida que o diálogo avança, a câmera se move suavemente e quase imperceptivelmente em direção aos personagens. E então, passamos para o close-up. Ele é ideal para mostrar emoções e torna a cena mais íntima. Segue-se um beijo. E nesse exato momento, ouvimos o som de um golpe. Nós nem percebemos imediatamente o que aconteceu, e só depois de um segundo entendemos que para João isso não é apenas um beijo, é uma despedida. Se a sequência dos planos fosse diferente, a cena não teria causado tal efeito. A montagem literalmente direciona nossas emoções e muitas vezes adiciona à cena até mesmo aquilo que não estava previsto no roteiro original. Para entender as razões que levaram à queima de Porto Real, vamos analisar como foi o caminho dela nos livros de George Martin e como foi na adaptação da Home Box Office. As primeiras temporadas repetem quase tudo dos livros. Daenerys inicia sua jornada no exílio. Ela é a última sobrevivente da casa Targaryen, vendida pelo irmão a um bárbaro guerreiro, Khal Drogo. Ele é um selvagem, mas um dos melhores assassinos do mundo, e você será a rainha dele. No começo, ela é uma garota assustada, mas a cada capítulo ganha experiência e confiança. Ela perde o marido, mas sai da fogueira com 3 dragões, marcando um ponto de virada na história. Depois, ela passa pela Baía dos Escravagistas, conquista Astapor, liberta Yunkai e toma Meereen. Em Meereen, ela lida com incompreensão, sabotagem, revoltas, assassinatos e instabilidade. Seus dragões ficam mais incontroláveis, especialmente Drogon, que a leva embora da cidade. Na verdade, é aí que termina o material em que a série foi baseada, e então Benioff e Weiss têm que trabalhar já sem se apoiar nas obras originais de George Martin. Nos livros publicados até agora por Martin, a linha do tempo da Daenerys
para no seguinte momento. Ela está sozinha, exausta, com Drogon na estepe, longe de Meereen. É aí que termina a Dança dos Dragões, e o destino dela nos livros permanece desconhecido. Ela ainda não começou a conquista de Westeros, não encontrou Jon Snow e nem sequer voltou para Meereen. A jornada de Daenerys na home box office segue os livros: casamento com Drogo, surgimento dos dragões, libertação dos escravos, mas nas temporadas 5 e 6 a trama se desvia. A trama política de Meereen é simplificada, o conflito com os filhos da Harpia é reduzido, e a própria Daenerys recupera o controle rapidamente. No final da 6ª temporada, ela une os Dothraki e os Imaculados e parte para Meereen e Westeros. Você receberá ordens especiais para manter o bem-estar de Meereen e da Baía dos Dragões. Baía dos Dragões? Não é mais a Baía dos Escravagistas. Depois, a aliança com Jon Snow, a perda do primeiro dragão e a batalha por Winterfell, a morte de Missandei, a perda do segundo dragão e, por fim, o trágico final. A destruição de Porto Real e a morte pelas mãos de Jon Snow perto do Trono de Ferro. E surge a pergunta: até que ponto George Martin estava ciente desse final para Daenerys? E se sim, até que ponto ele aprovava isso? E na verdade, eu acho que ele não só estava ciente, como talvez estivesse preparando exatamente esse destino para a mãe dos dragões. Por que eu penso assim? Para começar, é preciso mencionar que, em várias entrevistas, Benioff e Weiss disseram que consultaram George Martin sobre o final da série. George Martin certamente tinha rascunhos e materiais para os próximos livros, então não é correto dizer que o final foi totalmente improvisado. No livro de James Hibbert, O Fogo Não Pode Matar o Dragão, Game of Thrones e a história não oficial contada da série épica, é dito que o encontro de George Martin com os showrunners levou a algumas revelações para ele. Hibbert cita George Martin: "Não foi fácil para mim. Não queria revelar meus livros, nem falar sobre seus finais, pois cada personagem tem o seu. Contei para eles quem ficaria no Trono de Ferro e mencionei reviravoltas como o Hodor e a decisão de Stannis queimar sua filha. Não discutimos todos, principalmente personagens secundários, cujos finais podem variar bastante. Encontrei em outra fonte que Benioff e Weiss afirmaram que o final de Daenerys e Jon Snow foi em parte decisão deles. Mas o que nos interessa agora não é a morte da Daenerys, e sim a queima de Porto Real. Por isso, George Martin, sem dúvida, discutiu o final com os showrunners, e imaginar que ele simplesmente deixaria o destino de um dos personagens-chave de sua obra de tantos anos nas mãos do Benioff e do Weiss, para mim é simplesmente impensável. Depois do fim da série, pelo que sei, me corrijam nos comentários se estiver errado. Ele não criticou abertamente o final. Sim, ele disse que o final dele seria diferente, mas não especificou em que. Na verdade, ele preferiu se distanciar de tudo isso, embora não escondesse sua decepção. Eu, pessoalmente, fico com dúvida. Martin ficou decepcionado com a forma como Benioff e Weiss terminaram a série, ou com a forma como o público recebeu aquele final que eles haviam planejado. Pessoalmente, eu acho, e entendo que muitos não vão concordar com isso. Martin sabia de tudo e se decepcionou muito com a reação do público ao final da série. Foi exatamente isso que pode ter feito com que ele continuasse adiando a continuação dos livros. Agora, ele tinha medo de decepcionar não só os espectadores, mas também os leitores. Embora, por outro lado, se ele realmente tivesse terminado a saga, tenho certeza de que, mesmo com o mesmo desfecho final, ele teria conseguido justificá-lo de forma muito mais profunda e convincente. Porque o universo de Martin sempre foi um mundo meticulosamente construído, onde tudo obedece a uma lógica interna. O mesmo final, no contexto dos livros, poderia causar uma reação totalmente diferente. Uma reviravolta inesperada para o personagem é típica do estilo de George Martin. Basta lembrar da execução de Ned Stark, que no livro, assim como na série, é uma surpresa. O mesmo pode ser dito sobre a queima de Porto Real. Isso choca, mas de certa forma está de acordo com a lógica sombria de A Canção de Gelo e Fogo. Mas então surge a pergunta: havia alguma dica nos livros sobre esse final? Vamos começar a análise dos Talish. A analisar isso pelos dragões, porque começamos por eles, vai ficar claro daqui a pouco. Mas acredite,
A ligação entre os dragões e a loucura da Daenerys é muito mais profunda do que pode parecer à primeira vista. Vale a pena começar com uma pergunta fundamental: como as pessoas conseguem controlar os dragões? Não estamos falando de cavalos ou lobos de guerra, mas de criaturas do tamanho de um Boeing 737 que voam acima das nuvens e cruzam oceanos com rapidez. O tamanho, a velocidade e a altitude de voo deles tornam os métodos tradicionais de controle simplesmente impraticáveis. Comandos de voz provavelmente são inúteis. Em tais velocidades e altitudes, o som se perde, o vento arranca qualquer palavra dos lábios e o dragão simplesmente não ouve seu cavaleiro. Martin conduz essa lógica no texto com cuidado. Raramente vemos nos livros alguém controlando o dragão por voz, exceto pelo Dracarys. Mas isso não é controle, é um sinal para atacar. O contato físico também não faz sentido. Tentar controlar um dragão com puxões ou rédeas é improvável. Em criaturas desse porte, o contato físico e o retorno entre o humano e o dragão são mínimos. Além disso, não vemos rédeas ou freios no sentido clássico nos dragões. Em que devo me segurar? Na maioria das vezes, parece que os dragões captam não tanto os comandos, mas as intenções, como se sentissem o que o cavaleiro deseja. Eu não sei voar em um dragão? Ninguém sabe até voar. Por isso, a versão mais plausível, apoiada pelos próprios textos dos livros, é a conexão empática ou telepática. O cavaleiro e o dragão podem sentir um ao outro. O dragão reage às emoções e até mesmo às intenções mentais. A troca de cavaleiro é um evento extremamente raro e perigoso. Depois de estabelecer um vínculo com uma pessoa, o dragão raramente se liga a outra. Eu vim ajudar. Não precisa comer a ajuda. Quando eu inventar algo assim de novo, me dê um tapa na cara. Isso pode ser chamado de um tipo peculiar de canal mágico de comunicação, acessível apenas àqueles cujo sangue da velha Valíria corre nas veias, como os Targaryen ou os Velaryon. Mas é importante entender que isso não é uma habilidade inata no sentido comum, e sim uma predisposição mágica herdada, que é ativada sob certas condições. Mas eu gostaria de destacar que os Cavaleiros de Dragão não são os únicos no mundo de Martin que possuem esse tipo de ligação com animais. Existem também os Wargs, que conseguem entrar na mente dos animais, controlar suas ações e sentir seus medos, dores e instintos. O que está acontecendo com ele? Ele é um warg. Pode entrar nos animais e ver através dos olhos deles. E com uma ligação forte o suficiente, eles podem literalmente viver dentro do animal, mesmo depois que seu próprio corpo morre. O vínculo mental entre humano e animal em As Crônicas de Gelo e Fogo é detalhado nas histórias de Bran, do Warg da Águia e do Corvo de Sangue. Aliás, se você não leu As Crônicas de Gelo e Fogo, nos livros quase todos os Starks são Wargs. E para isso há tanto indicações diretas quanto várias pistas indiretas. Bran é um Warg óbvio. Entra no lobo, no corvo, no Hodor. Tem sonhos típicos de Wargs, como Varamir Seis Peles. Você foi um lobo de novo, pequeno Lorde. Mas eu não pedi por esses sonhos. Jon Snow também pode ser um Warg. A ligação com o lobo gigante fantasma é muito forte, e isso aparece até na série. O lobo gigante o acompanha praticamente em todos os lugares, e até no momento de sua ressurreição está ao seu lado. A Arya também sente Nymeria. Mesmo à distância, ela tem sonhos do ponto de vista da loba. Emília, sou eu. Os Stark são descendentes dos primeiros homens, e segundo a lenda, eles quase certamente descendem de Wargs. O próprio emblema deles é o lobo gigante. A ligação com animais selvagens está literalmente no sangue deles. É por isso que Jon Snow é capaz de controlar um dragão, assim como Daenerys. Ele é descendente de duas casas antigas ao mesmo tempo, Stark e Targaryen,
Ele tem esse sangue correndo em suas veias, de quem se fundia com lobos e de quem dominava dragões. Praticamente um cavaleiro perfeito. Eu não sei voar em um dragão. Tudo o que já descrevemos são coisas totalmente canônicas, confirmadas no texto de George Martin. Mas vamos finalmente entrar no território das suposições e teorias que se baseiam na lógica interna do mundo, mas ainda não receberam confirmação definitiva nas páginas dos livros. Se o mecanismo de ligação de Daenerys com os dragões é semelhante ao que os wargs usam, podemos supor que a maioria dos Targaryen também são wargs, capazes de conectar sua consciência com os dragões. O que isso nos traz? E será que pode explicar a loucura de Daenerys dentro da lógica do mundo de George Martin? Como eu já disse, de acordo com o cânone, tanto nos livros quanto parcialmente na série, os wargs são capazes de entrar nos corpos de animais. Essa é a característica principal do dom deles. A consciência de uma pessoa pode, essencialmente, se transferir para outro ser. Se aceitarmos a hipótese de que os Targaryen são uma espécie de wargs, então, a frase de Jaime Lannister sobre o Rei Louco ganha um novo significado. Como Jaime disse, o Rei Louco não acreditava que iria morrer, ele pensava que renasceria como um dragão. À primeira vista, parece um delírio típico de um louco. Mas se lembrarmos que os wargs têm a habilidade real de viver em um animal após a morte do corpo, fica claro de onde essa ideia pode ter surgido. Aerys. Segundo Targaryen, talvez não estivesse só delirando, mas tentando sobreviver em um dragão após a morte. O prólogo de A Dança dos Dragões traz uma confirmação importante. Quando o corpo morre, a alma permanece viva na criatura. Com o tempo, as lembranças se apagam e a criatura se torna menos warg e mais lobo. Até que não reste nada do humano, apenas a criatura. É exatamente isso que vemos com Orell, o warg mostrado na série. Quando Jon Snow o mata, ele se transfere para a águia e no momento seguinte ataca Jon, agora como um pássaro. Mas a série não revela outra característica dessa conexão, ou seja, a influência do animal sobre a pessoa. E foi aí que Martin deixou mais um fragmento interessante nesse mesmo prólogo. De todos os animais, é mais fácil se conectar com os cães. Eles vivem tão próximos das pessoas que acabam se tornando quase humanos. Habitar um cachorro, vestir sua pele, é como calçar um sapato velho e amaciado de couro macio. O sapato já está moldado para receber o pé, e o cachorro está pronto para aceitar a coleira, mesmo que a coleira seja invisível aos olhos. Com lobos é mais difícil. Alguém pode fazer amizade ou até quebrar sua vontade, mas nunca domesticá-los totalmente. Lobos e mulheres entram no matrimônio uma vez e para sempre. Unir-se ao lobo é como um casamento. A partir daí, vocês passam a fazer parte um do outro. Vocês dois mudam. Melhor não se envolver com outros animais. Ou seja, não é só o homem que entra no animal, mas o animal também entra no homem. Isso não é controle, é fusão. Agora vem a parte interessante. Se voltarmos aos dragões e supormos que os Targaryen têm o mesmo mecanismo, surge então a seguinte pergunta: o dragão influencia o cavaleiro da mesma forma que o lobo influencia o warg? Em outras palavras, a pessoa se torna pelo menos um pouco o dragão? Se a ligação mental entre cavaleiro e dragão for como a de um warg, o dragão pode alterar a consciência, aumentar a agressividade e emoções da pessoa. O desejo de dominação é o que vemos em Daenerys. Dracarys. A série também mostra cenas que confirmam indiretamente a influência do dragão sobre seu dono. Já voou num dragão? Já teve esse poder? Queimaria uma cidade inteira? Eu não sei. Então, Jon Snow também sentiu essa influência. E isso não é tudo. Já falamos sobre o fato de que um warg é capaz de se transferir para um animal após a morte e continuar existindo em seu corpo, como um espírito que não quer deixar a vida. Mas nos livros de George Martin, há indícios também do processo inverso. Quando o vínculo é forte, o animal também deixa parte de si na pessoa. Não se trata apenas de memórias ou emoções. Pode ser fúria, instintos, até mesmo fragmentos da consciência de outro ser. É como se, ao morrer,
parte do animal em conexão mental com o Vargo ficasse para sempre na mente da pessoa. No prólogo de A Dança dos Dragões, há a seguinte menção sobre o Vargo Varamir Seis Peles. Quando ele tomou para si a águia, que pertencia ao Orell, sentiu na ave a fúria de outro troca-peles. Jon Snow matou Orell, e o ódio do troca-peles por ele era tão intenso que até Varamir passou a sentir antipatia por Jon Snow. Aqui fica claro que os sentimentos de Orell não desapareceram. Eles permaneceram no corpo do animal, e depois, através do animal, foram transferidos para Varamir. Ou seja, a consciência do animal pode deixar uma marca emocional e mental que influencia outra pessoa. Agora vamos transferir essa ideia para os Targaryen e seus dragões. Daenerys sempre teve uma conexão com 3 dragões ao mesmo tempo, e como vimos, essa ligação é mútua. Não é só o poder do cavaleiro sobre a criatura, é uma fusão. Os dragões são meus filhos. A única coisa que eu terei. Agora, lembremos de Orell Varg, que ao morrer transfere-se para seu pássaro e vive nele por um tempo. Se essa transição é possível de uma pessoa para um animal, por que não admitir o contrário? O que acontece se não é o Varg que morre, mas sim o próprio animal? E se um dragão moribundo deixar algo de si dentro da pessoa com quem está ligado? Afinal, dragões são criaturas ferozes e agressivas. Se a essência mental deles entra na mente de alguém, especialmente de quem tem forte ligação, isso pode ser uma transformação perigosa. E aqui está o mais interessante. No comportamento de Daenerys, realmente observamos mudanças bruscas justamente após a perda de cada dragão. O primeiro dragão, Viserion, é morto pelo Rei da Noite. Daenerys decide ir à guerra contra eles. Vamos destruir o Rei da Noite e seu exército. O segundo dragão, Rhaegal, é morto por pessoas. Percebemos imediatamente a mudança de Daenerys. Vamos tomar a cidade, minha rainha, e eliminar todos os seus inimigos. Ela se torna mais dura e autoritária. Você viu meu filho cair do céu. Dezenas de milhares de inocentes vão morrer. Pela primeira vez surge um motivo. Eu vou queimar todos eles, se for necessário. Que a culpem se o céu desabar sobre eles. A morte do segundo dragão marca o início do que aparenta ser loucura. No final, na hora decisiva, a fúria do dragão explode. E Daenerys queima Porto Real. Se olharmos por esse ponto de vista, na verdade não houve nenhuma loucura. Tudo são apenas consequências da ligação de Daenerys com os dragões. Essa interpretação não foi confirmada, pois o livro de George Martin, com o final, ainda não foi lançado. Porém, é possível que esse fosse o final que Martin planejava para Daenerys, mas a mecânica e os detalhes disso não foram mostrados na série. Se o livro for lançado, talvez um dia teremos resposta. Essa teoria lança luz sobre muitos mistérios do mundo de George Martin, desde a ligação genética dos Targaryen com os dragões até os princípios de controle dessas criaturas. O principal é que ela mostra a loucura de Daenerys sob outro ponto de vista. Talvez isso não seja só uma fantasia dos roteiristas, mas resultado das leis mágicas profundas do universo de Canção de Gelo e Fogo. Comente se essa teoria lhe parece convincente. Ela se refere só a um aspecto da personalidade de Daenerys. Se você estiver interessado na continuação, pode apoiar o lançamento do próximo vídeo das maneiras habituais e também sugerir nos comentários um personagem para analisarmos. Se você está aqui pela primeira vez, pode conferir aqueles sobre quem já foram feitos reviews na página inicial do canal ou em uma playlist especial que deve aparecer aí na sua tela.